Mateus 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus nos apresenta dois caminhos. Um é o caminho estreito e o outro é o caminho largo. E ele deixa muito claro que o caminho estreito, que é o mais difícil, é o caminho dos seus discípulos. Então, é justamente sobre esse caminho que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo! Meu nome é José Silvestre e esse é o canal Discípulos da Verdade. Hoje, nesse vídeo, nós vamos estar tratando sobre o caminho que o discípulo deve andar e por que ele é tão difícil. Mas eu vou logo te adiantando, apesar dele ser difícil, ele é o caminho que nos traz a salvação eterna. Sem mais delongas, vamos direto ao texto base do nosso vídeo de hoje. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo do 26 ao 35. E eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia, pegar, abrir ela, ou ficar atento aqui ao que eu vou estar lendo, porque nós vamos estar usando esse texto para poder entender por que o caminho é difícil, mas a vitória, ela é imensurável. Então, sem mais delongas, vamos lá. E diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, em cima desse texto, nós vamos estar nos baseando. E para começar, eu quero estar te apontando 4 pontos principais que nós podemos tirar nesse texto para a gente conseguir entender a caminhada do verdadeiro discípulo. E esses 4 pontos são: a disposição do discípulo, o testemunho do discípulo, o custo do reino e, por fim, a finalidade do discípulo. A disposição do discípulo. No versículo 26, que acabamos de ler, o Senhor Jesus ele deixa muito claro que a nossa disposição é: devemos amá-lo acima de tudo. Devemos amá-lo acima da nossa família, devemos amá-lo acima do nosso cônjuge, devemos amá-lo acima de nós mesmos. Se nós olhamos para essa palavra, nós devemos entender que o amor que temos por Cristo, ele tem que ser um amor que supera os nossos desejos e as nossas vontades. É um amor que, se colocado à prova, nós devemos ter a disposição de entregar tudo e abrir mão de tudo por Ele. E se nós olhamos nas próprias palavras do Senhor Jesus, como está lá em João 14, versículo 21 ao 26, ao 25, que fala bem assim: quem o ama, na realidade, segue os seus mandamentos. Quem o ama, segue os seus mandamentos. E nisso, o seu amor é manifesto nele. Nós estamos falando, na realidade, de obedecer a Cristo. E quando a gente fala de obediência, não tem como a gente entregar uma meia obediência, uma obediência pela metade. Não tem como. Nós só podemos amar a Cristo se nós obedecemos aquilo que Ele manda, aquilo que Ele determina para nós por completo. Se nós vamos olhar um pouco antes em Lucas, capítulo 9, no versículo 23 ao 25, o Senhor Jesus vai dizer a mesma coisa: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa,
este a salvará. E ele ainda pergunta: pois o que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Não adianta de nada. Então, o que Jesus está nos apresentando é que, se nós queremos ser discípulos dele, nós temos que ter a disposição, essa é a palavra-chave, disposição de entregar tudo por ele, de amá-lo verdadeiramente. É aquilo que ele fala lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas, mas aqui o ponto-chave é: buscai primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Em Romanos 14:17 nós vamos ter que o reino de Deus ele não é nem comida nem bebida, mas sim a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele é a justiça do Senhor, ele é a alegria do Espírito Santo e ele é a paz do nosso Senhor Jesus. E é isso que nós devemos buscar. E é isso que o Senhor quer que nós busquemos. Porque se eu e você buscarmos ao seu reino e buscarmos a sua justiça em primeiro lugar, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Nós vamos estar obedecendo ao Senhor Jesus. E aí nós vamos ter, de fato, entregue a nossa vida ao Senhor. Temos que lembrar que nós estamos falando de um reino. E um reino, existe um rei. E o rei é quem manda. Não somos nós que decidimos o que devemos fazer, mas sim Cristo que vive em nós é que decide o que devemos fazer. Então nós devemos ter essa disposição de entregar a nossa vida a Cristo, de entregar tudo aquilo que somos para poder viver um relacionamento completo. Ou seja, o que Deus quer, o que Jesus quer, o que Ele pediu de fato aqui foi uma entrega total. É um relacionamento de tudo ou nada. E é aí que está toda a beleza. Porque o que Ele promete para nós, se nós entregarmos tudo a Ele, é a vida eterna. E não somente isso, mas é uma vida eterna de gozo e alegria. Ou seja, uma vida eterna de paz, de alegria, de coisas boas, de coisas que são até inefáveis para a gente pensar, que nós não conseguimos discernir, porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, é muito melhor do que o que temos aqui. É muito melhor do que o que temos aqui hoje no nosso dia a dia. Então, se eu e você queremos ser discípulos de fato, nós temos que entender nesse primeiro ponto que precisamos buscar o reino de Deus, e buscar o reino de Deus é obedecer a Ele. E obedecer a Ele é amá-lo. Então nós precisamos amá-lo acima de tudo. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. E aí vem o segundo ponto, que é o testemunho do discípulo. Ele vai dizer que aquele que não toma a sua cruz e não segue, não é seu discípulo. Ou seja, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Se nós estamos falando de tomar a cruz na época de Jesus, era o mesmo que estar admitindo a todos que você está condenado à morte e que você está negando tudo aquilo que pode vir contrário à vontade do Senhor. Ou seja, você está decretando que tudo aquilo que te levava para longe de Deus morreu e que você está levando isso nas suas costas como símbolo da morte desse seu eu pecaminoso para poder seguir a Cristo de fato. Então, se você tomar a sua cruz e seguir a Jesus, o que vai acontecer é que na sua vida pessoal, na sua vida com as outras pessoas, ou seja, na sua vida pública, você vai começar a renunciar desejos e vontades que eram contrários à vontade de Deus, que são nitidamente pecado, e que você consegue entender isso através da palavra, você consegue perceber isso através da palavra, através dos próprios mandamentos de Jesus, e você vai falar: não, eu tomei minha cruz e eu vou seguir a Jesus. E esse fato de você tomar essa decisão, ou seja, ter a disposição, como a gente falou no primeiro ponto, de tomar a cruz e seguir a Jesus, é que vai te levar a uma comunhão plena com o Senhor, a ser discípulo da verdade, que é como nós queremos ser, né? Aqui nesse canal, é isso que nós queremos. Você, eu, possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Então, se nós tomarmos a nossa cruz, nós temos que mostrar isso com um testemunho. E esse testemunho é justamente isso, é estar todo dia negando a nós mesmos e aos nossos desejos pecaminosos. Mas não é só isso, porque nós também temos que lembrar que
não são só os desejos pecaminosos, ou seja, aqueles desejos provenientes da carne, que nos afastam do Senhor. Às vezes, vão haver necessidades ou vontades nossas que não são pecado, mas que vão nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. E nós temos que estar dispostos a abrir mão disso também. E essa é a vontade do Senhor. E é aqui que a gente entra no terceiro ponto, o custo do reino. Até aqui a gente conseguiu perceber que a disposição e o testemunho que devemos ter é um testemunho e uma disposição de abnegação. É abrir mão realmente para a gente poder servir a Cristo. E aí entra os versículos do 28 ao 33, onde Jesus pergunta: você está disposto realmente a fazer isso? Ele pede para que a gente venha calcular, assim como o homem que constrói a torre, ou aquele o rei que vai lutar contra o outro rei, vai guerrear contra o outro rei. Ele pede que a gente venha calcular e meditar. Será que eu estou disposto de fato a viver isso? E aí é que está a dificuldade que nós falamos no início do vídeo, que está no título desse vídeo, que está na thumbnail. Você está disposto a entregar a sua vida de fato a Cristo? Porque quando nós aceitamos a Senhor Jesus, esse é o ponto que nós devemos olhar. E talvez esse é o ponto que não fica muito claro para nós quando nós aceitamos a Jesus. Mas nós devemos ter isso em mente. Porque o próprio Senhor Jesus ele fala que nós devemos entender que, apesar de que a salvação não é por mérito, essa abnegação, essa renúncia, esse amor incondicional que nós devemos ter por Ele é um fruto da verdadeira salvação. Então, aquilo que vai ser gerado de nós é justamente essa abnegação. Então, se nós vamos aceitar e botar a nossa fé em Cristo, nós devemos entender que é isso que vai acontecer. E que é isso que Ele demanda de nós também. Que nós venhamos a nos entregar por inteiro. Para que, assim, a gente chegando no quarto ponto, nós sejamos como o sal. E aqui é uma analogia que o Senhor faz com o seu discípulo e o sal, né, que ele fez também no Sermão do Monte, né, em Mateus 6, que diz que o seu discípulo ele é como o sal, que nós somos como o sal da terra e a luz do mundo. Mas por que como o sal? O sal, e aqui é que entra a parte mais bonita, né? O sal, ele era usado para diversas coisas na época de Jesus. E as coisas que mais se encaixam com aquilo que os discípulos do Senhor são, que o sal ele conserva valor. Eles usavam o sal naquela época para conservar a comida, e o sal ele tem essa propriedade de conservação. Então nós, como discípulos do Senhor, devemos conservar os seus mandamentos, conservar a sua vontade, conservar a paz que há em nós, que nos foi dada por Ele, a paz que excede todo o entendimento. Conservar a alegria no Santo Espírito do Senhor. Não somente isso, o sal ele também serve para dar sabor à comida. E nós, como discípulos, devemos trazer sabor ao mundo, com moderação. E esse sabor é o quê? É a verdade, é a palavra do Senhor. E Ele fala, nós devemos também, como sal da terra, purificar o mundo. A gente consegue ver lá em Números, capítulo 18, a simbologia do sal para trazer purificação. O sal também era utilizado para trazer cura, ele era utilizado como um medicamento. Então a gente vai ver que o sal ele era utilizado para conservar, ele era utilizado para dar sabor, ele era utilizado para purificar e ele era utilizado para curar. E essas são as qualidades que um discípulo tem que ter. Além de dar sede, trazer sede por ser salgado. E aqui é que está, nós devemos trazer essa sede para o mundo. Sede de quê? Sede de Cristo, sede da sua palavra, sede das águas de vida eterna que brotam do Senhor Jesus. E por isso que ele pergunta, pode o sal que perdeu seu sabor valer para alguma coisa? Só para ser jogado fora. Ele não serve nem para adubo. Se nós não nos entregarmos completamente, de nada serve. Por isso que eu estou aqui tentando falar que esse relacionamento é um relacionamento de 100% ou nada. É de tudo ou nada. Não tem meio termo. E essa é a dificuldade. E é essa a dificuldade que ele está querendo te mostrar. Não é porque é difícil, porque o caminho é estreito, que não vale a pena. Pelo contrário. O próprio Senhor Jesus ele vai falar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A própria questão quando nós falamos sobre o reino de Deus, Paulo vai dizer que o reino de Deus é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo.
Não existe paz verdadeira se não for em Cristo. E não existe alegria completa se não for em Cristo Jesus. Então, não importa se a dificuldade é grande. As coisas que nós já recebemos por escolher a Cristo aqui no reino, enquanto estamos na terra, já são muito superiores a toda a dificuldade. Imagina o que há por vir na eternidade. É difícil, não é fácil servir a Cristo. E eu não posso enganar a você dizendo que é fácil servir a Cristo. Não é fácil. Mas eu posso com total certeza te dizer, vale a pena. Não há nada mais valioso do que isso. E é essa disposição que o Senhor quer que nós tenhamos, como verdadeiros discípulos. E para ser discípulo de Jesus, para ser um discípulo da verdade, que é o nosso Senhor, devemos ter essa disposição. Terminando essa mensagem, eu quis começar o projeto justamente com essa palavra, porque ela deixa muito claro que nós devemos nos apegar a Cristo e aos seus mandamentos, que nós devemos buscar conhecimento na sua palavra. E eu vou estar aprofundando o entendimento na palavra do Senhor, capítulo a capítulo, para que a gente tenha um entendimento verdadeiro da palavra do Senhor, dos seus mandamentos. Porque Jesus, ele é revelado desde o início da palavra até o seu final. Então, se você o ama, você quer conhecer mais a Ele. Então eu quero te fazer esse convite. Vem comigo, vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nos debruçar de fato na vontade do Senhor, naquilo que Ele quer conosco. Bom, essa é a palavra que eu tinha para falar, meu querido. Se você gostou, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, que você conhece, e dá uma olhada aqui na descrição aqui embaixo, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você seja cada vez mais próspero no reino de Deus, no propósito que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Amém?